Por que será que algumas pessoas não mudam? Por que será que algumas pessoas continuam sempre fazendo as mesmas coisas e mesmo que às vezes elas não queiram, né? Às vezes elas não querem, às vezes elas querem fazer totalmente diferente, mas elas acabam não mudando. Elas querem fazer de forma diferente, mas quando elas percebem, elas já estão o quê? Elas já estão fazendo da mesma forma. E eu vou explicar para vocês com base na neurociência, eu vou explicar para vocês com base no meu método, que é a imersão PPI, o que acontece, qual é a explicação de muitas vezes as pessoas não mudarem de vida, qual é a explicação de muitas vezes as pessoas não quebrarem verdadeiramente esse padrão, não quebrarem o padrão de serem pessoas com atitudes diferentes e serem pessoas com hábitos diferentes. Então, prepara o coração que lá vai conteúdo. Respira fundo e vamos lá. Por que algumas pessoas não mudam? Eu gosto sempre de explicar que existe algo chamado doer. Quando nos dói emocionalmente. Muitas vezes as pessoas elas não mudam seus padrões, não mudam seus comportamentos, porque pode ser que não doeu o suficiente. Talvez ela está no momento da vida dela e não doeu o suficiente para ela. Talvez ela está no momento da vida dela e não gerou essa dor gigante dentro dela. Se você observar, as pessoas que realmente conquistaram um nível gigante de sucesso, as pessoas que realmente chegaram, talvez chegaram onde você tem como meta chegar. Se você olhar para a história do passado delas, provavelmente essas pessoas, elas não tinham outra opção se não dar certo. Talvez essas pessoas, eu quero que você faça esse mapeamento aí na sua mente. Vamos imaginar que é uma pessoa que passou muita necessidade na infância, que passou muita falta na infância, que passou muita escassez na infância. Então essa pessoa, de repente, ela conhece um método que revoluciona os pensamentos dela. Ela conhece um método que revoluciona a visão de futuro dela. Ela conhece um método que revoluciona os padrões dela, que quebra os hábitos dela. E aí essa pessoa, ela se entrega, ela se joga dentro desse método que se chama imersão PPI de corpo e alma. E ela começa a colocar tudo isso em prática, ela não se deixa voltar para o padrão anterior. Por que ela não se deixa voltar para o padrão anterior? Porque ela simplesmente, quando ela lembra do padrão anterior, quando ela olha para trás, quando ela vê aquele passado terrível, ela compreende que se ela voltar para trás, vai ser pior do que se ela continuar. Ela compreende que se ela voltar para onde ela estava, vai ser muito pior do que se ela simplesmente se posicionar e se colocar, começar a agir de forma diferente. E isso eu tô falando de atitude emocional, né? Isso eu tô falando de atitude emocional. Mas agora eu vou falar para vocês como que funciona isso no cérebro. A pessoa que, por exemplo, vamos criar aqui um cenário, vamos criar aqui uma situação. Imagina a situação, é um caso real que eu vou trazer para vocês, eu não posso citar nome, mas é um caso real. Eu atendo muitas pessoas, né? São 10 anos de carreira, eu conheço muitas histórias, são pessoas que sempre estão buscando ter uma mudança de vida, deixar de ter tanta falta financeira, às vezes pessoas que estão com muitas dores na família, problemas no relacionamento, casamento quase falido, problemas com relacionamento com os filhos, não se dão bem com as suas pessoas da família. Então, são cenários muito opostos, são vários exemplos de cenários que as pessoas se apresentam, que elas chegam para fazer os meus treinamentos. E na imersão PPI, eu tenho visto muitos casos. E eu quero te explicar um caso, por exemplo, um caso real, ok? De uma pessoa que era um rapaz. E esse rapaz, ele já tinha passado por um divórcio, ele já tinha passado por muitas dores emocionais nesse divórcio, ele era casado com uma mulher, que essa mulher era completamente diferente dele, completamente, só para vocês entenderem porque muitas pessoas não mudam. Essa mulher, ela era completamente diferente dele, uma mulher que gostava de sair, de curtir a vida, de farra, e ele não, ele é um homem conservador, ele é um homem da família, o sonho da vida dele sempre foi ter uma família.
E de repente, eles começam a passar por problemas de ciúmes, de traição. Resumindo, o casamento acaba e ao término desse casamento ficam-se 3 filhos. Ele vai seguir a vida dele, ela vai seguir a vida dela. Ela continua fazendo o que ela gostava, saindo, se divertindo, indo farrear. E ele mergulha para dar certo na vida profissional, só que sempre muita dor no profissional, muita frustração no profissional, um profissional gigante de recomeços, cheio de recomeços. Tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, não dá certo, tenta outra, não dá certo. E a pergunta dele, dentro dele, era: o que acontece? Que eu tô sempre tendo o mesmo resultado. Eu faço tantas coisas diferentes e eu tô sempre tendo o mesmo resultado. Mas lá no fundo dele, dentro do coração dele, o que mais gerava incômodo nele era como ele se comportava com algumas pessoas e alguns comportamentos. Por exemplo, se alguma pessoa não fizesse aquilo que ele pedia, ou se alguma pessoa fosse contra a opinião dele, ou se alguma pessoa se apresentava como não tão leal quanto ele era, ele se irava de uma forma e ele não tinha controle sobre o que ele falava e sobre a forma com que ele agia, e ele acabava atacando essas pessoas e ferindo. E ele entendeu que o fato dele não compreender a esposa dele acabou sendo o fim do relacionamento dele. E agora ele, num novo cenário de vida, se relacionando com uma outra pessoa, ele percebe que ele está quase perdendo esse relacionamento por conta desse comportamento dele, dessa brutalidade, dessa forma ignorante de tratar as pessoas assim, conforme as palavras dele. E aí, quando eu vou estudar todo o caso de vida dele, toda a história de vida dele, o que nesse caso é apresentado? Por que ele não conseguia mudar esse jeito nervoso e impaciente dele? E, inclusive, era esse jeito nervoso e impaciente dele que fazia ele estar o tempo todo mudando de profissão. Porque ele se irava, ele ficava impaciente que o resultado não vinha do jeito que ele queria, na hora que ele queria, ele desistia e começava de novo. Então, ele tinha uma vida de eterno recomeço. E agora, amorosamente, ele ia ter um novo recomeço de novo se ele não mudasse. E o que ele apresenta para mim? Diana, eu quero mudar de vida. Eu quero ser diferente. Por que eu sou tão nervoso? Por que eu sou tão impaciente? O que ativa dentro de mim? Eu quero curar isso. E aí eu fui conversando com ele, eu fui aplicando a metodologia da imersão do PPI nele, tem vários exercícios emocionais, e aí então ele chega lá no passado dele, e ele lembra do passado dele. E no passado dele, ele começa a compreender que o pai dele era uma pessoa muito bruta, muito dura com ele. E que como ele era o homem para ele, que ele admirava, ele queria muito ser como o pai dele, muito, muito, muito. E além dele querer ser como o pai dele, ele queria receber o amor do pai dele. Ele não só queria se tornar o pai dele porque ele admirava, não, ele queria se tornar o pai dele para que, pelo menos sendo igual o pai dele, quem sabe o pai dele visse ele, desse amor para ele, desse colo para ele. Mas a questão é que o pai dele não queria agir dessa forma e não age até hoje, porque o pai dele é vivo. Porque o pai dele não recebeu esse carinho, ele não aprendeu que criar um filho é com amor, é com elogio, é com colo, é com presença. Então agora ele cresce, ele é um adulto frustrado e ele se torna um homem fechado, que não confia nas pessoas e que as poucas pessoas que se aproximam, ele afasta essas pessoas com a sua forma rude de falar. Porque ele não acredita mais no amor, então ele também não transmite amor, mas ele, no final das contas, ele sente falta do quê? Do amor. Agora, para tudo. Como é que ele resolve esse problema? Se ele não sabia de nada disso, ele não tinha essa consciência. Ele não tinha a mínima clareza e era exatamente por não saber quem ele era exatamente por não se conhecer, era exatamente por não compreender o que ele carregava no campo emocional dele, no campo de memórias dele, o que ele carregava dentro dos comportamentos dele, diante a todo o passado dele, que ele não mudava de vida. E é exatamente por isso que as pessoas muitas vezes não mudam. Às vezes as pessoas elas querem, sei lá, fazer uma dieta e estão sempre vivendo recomeços. Às vezes elas querem começar a praticar exercícios físicos e por mais que ela, sei lá, às vezes está praticando um exercício que ela tanto gosta, mas ela dá um jeito de voltar para aquela medida de desistência. E aí ela não sabe e ela quer resolver um problema atual
com resultados atuais, mas não se resolve problemas atuais com resultados atuais. Você resolve um problema atual que você está vivendo hoje, curando as raízes, curando de onde ela nasce. Só que as pessoas não sabem isso. Você que está me ouvindo provavelmente não sabe isso. Eu mesma, a Diana, o que me fez há 10 anos atrás entrar numa depressão? Porque eu não sabia quais as memórias que eu carregava no meu cérebro que estavam me direcionando e me levando para a depressão. Eu não tinha noção que palavras, simples palavras que eu liberava no meu dia a dia, alimentavam cada vez mais aquela estrada que ia me jogar lá naquela morada chamada depressão. Eu não sabia que o fato de eu não ser autorresponsável pela vida que eu estava levando, cada vez mais ia me levar para a depressão. E eu também não sabia que a depressão, a única forma dela se manter, a única forma dela dizer assim, tomei posse da vida dessa pessoa, é levar ela para o suicídio. Eu não sabia disso. E é isso que acontece. O único objetivo da depressão a depressão é como uma doença emocional. Ela tem um objetivo, a morte. Um câncer tem um objetivo, a morte. Então ela estava me levando para isso. Mas chegou uma hora, amado. Chegou uma hora, pessoa do meu coração, que eu comecei a descobrir quem era a Diana. E quando eu comecei a aplicar aquele exercício emocional nesse meu aluno dentro da imersão do PPI, e ele começou a entender que ele não era o pai dele, e que pelo fato de até hoje ele sentir falta daquela palavra que eles tanto esperavam que o pai dissesse para ele, te amo, filho, eu sinto saudade de você, filho, eu tenho admiração por você. Pelo simples fato dele não ouvir isso, ele estava igualzinho ao pai, explodindo e machucando todo mundo, porque ele não aprendeu a fazer diferente. Agora, ele foi acusado pela ex-esposa de ser uma pessoa que tratava de forma rude. Ele foi acusado por amigos que abandonaram ele. Ele estava tendo problemas no relacionamento dele atual por causa disso. Só que todas essas pessoas que apontaram o dedo e que culparam ele por causa da dor emocional que ele causou nessas pessoas, o que essas pessoas não sabiam é que tudo que ele colocava em prática, ele não tinha consciência de como mudar. O que essas pessoas não sabiam é que o que ele mais precisava era de ser cuidado e não acusado. O que essas pessoas não sabiam é que o que ele mais precisava é que as pessoas acreditassem nele, ajudassem ele e não desistissem dele. E é exatamente isso que eu faço dentro da imersão no PPI. É mostrar para as pessoas que ela não vai desistir dela, que pelo contrário, que pelo fato dela começar a olhar para dentro dela, começar a olhar para os comportamentos dela, começar a transformar o olhar dela, tudo que está em volta dela começa a se transformar. E que a gente não precisa depender de uma palavra do pai ou depender de uma palavra da mãe para começar a gerar nossa mudança hoje. E aí sim foi tão lindo, porque ele decidiu perdoar esse pai, porque ele compreendeu que o pai também não tinha consciência. Ele culpava tanto o pai pelo tudo que o pai não fez, e ele entendeu que o que o pai não fez era porque o pai também não teve, e o pai realmente não tinha uma estrutura emocional para colocar em prática. E aí ele perdoa esse pai, e aí ele se perdoa. E ele olhou nos meus olhos e ele disse assim, Diana, eu sei que todos os dias eu vou ter que lembrar disso, e que todos os dias eu vou ter que decidir ser uma pessoa diferente, mas hoje eu saio daqui com a clareza de que eu realmente mudei de vida, porque agora eu sei o que estava acontecendo dentro de mim, porque agora eu sei quem eu sou, porque agora eu realmente me conheço. Uau! E essa é a minha sede. A minha sede é te ajudar a você se conhecer realmente, a você ter um autoconhecimento, você viver essa jornada que gera um verdadeiro autoconhecimento dentro de você, que faz com que você comece agora a usar todas as ferramentas que está dentro de você a seu favor. A seu favor. São muitas histórias, gente. Uma outra história era uma moça que olhou para mim dentro da imersão PPI e falou, chorando, eu falei para ela, o que te faz chorar tanto? Ela falou, porque a minha vida é muito ruim, eu não tenho dinheiro, eu vou terminar esse curso, eu vou voltar para minha casa e eu não tenho dinheiro, a minha vida tá péssima lá fora, como que eu vou fazer? E ela chorava, eu falei, amada, onde você mora? Eu moro no meu apartamento, porque graças a Deus teve um momento da minha vida que eu consegui comprar meu apartamento. Eu falei, amada, você tem algum dia que você não tem comido, que você não consegue comer, que você não tem comida?
Ela falou, não, graças a Deus eu tenho comida todos os dias. Eu falei, como que você paga essa comida? Ela, com dinheiro, mas é porque é pouco. Nananana. E sempre ela voltava para dor, e sempre ela voltava para dor. E eu falei para ela, como? Como que do muito terás, se o pouco amaldiçoa? Como é que você vai ter muito mais do que você tem, se o pouco que você tem, você não deixa ele multiplicar, crescer? E aí ela começa a compreender que, na verdade, não é que ela acreditava que ela tinha pouco, ela aprendeu a acreditar, alguém ensinou ela a ser viciada em reclamar. E por mais que ela não estava vivendo a vida extraordinária, a vida dela era muito mais extraordinária do que muitas pessoas, era muito mais extraordinária do que muitas vezes que ela já teve na vida dela. Olha como o fato de muitas vezes você não saber quem você é, não saber que vida você está vivendo, não compreender como que estão suas emoções, você acaba se tornando a sua própria escrava. Você se torna a pessoa escrava de si mesma. É a mesma coisa de você investir tanto dinheiro num, sei lá, num aparelho de celular melhor, da melhor tecnologia, da melhor marca, mais top, e você pegar aquele aparelho de celular e você saber usufruir de tudo aquilo que ele te dispõe, das técnicas da câmera, das técnicas de salvamento dela, da memória, de tudo. Do que adianta? Para que desperdiçar? E eu vejo muitas pessoas aí fora gastando tanto combustível para mudar os seus hábitos hoje, só que elas querem mudar hábitos sem mudar as suas raízes. E amado, uma árvore que se chama macieira, ela só vai dar maçã. Um pé de limão, só a raiz dela, a raiz daquela árvore, daquele pé de limão, ela tá programada para brotar limão. A árvore vai dar limão. Agora, eu não quero limão, eu quero laranja. Eu preciso mudar as minhas raízes. Eu não posso mais ser mais um pé de limão, um limoeiro. Eu tenho que ser pé de laranja. Agora, tem pessoas que passam a vida inteira querendo colher laranja, sendo que elas têm raízes de limão. E muitas pessoas, elas não mudam porque doeu pouco. Doeu pouco. Eu ouvi esse final de semana na imersão PPI, eu ministrei agora sexta, sábado e domingo. Eu ouvi de um aluno que estava aqui. Inclusive, se ele estiver me assistindo, ele vai saber que eu estou falando dele, mas eu não vou citar o nome dele. Amado, essa história em sua homenagem. Ele disse para mim assim, na verdade eu perguntei para ele, eu falei, quantas vezes você foi convidado para estar aqui na imersão do PPI? Ele falou, a minha irmã, sei lá, acho que me chamou umas 5 vezes. Eu falei, 5 vezes. Ele falou, então, na penúltima vez que ela me chamou, eu ia vir. Eu iria vir na imersão PPI. Mas eu não vim porque eu sofri um golpe muito grande que desestruturou completamente o meu financeiro. Ele passou por ele fez um investimento em algo que não deu certo e ele sofreu esse golpe. Então ele falou, eu não tinha como pagar, eu não tinha como estar lá. E aí eu não vim. Só que dessa última vez que ela chamou ele e falou assim, olha, eu vou te ajudar. Porque ele estava com todo os danos que esse golpe que ele teve na vida dele. Ela falou assim, olha, eu vou te ajudar. Só que eu vou te ajudar, mas é a última vez também que eu te chamo para você fazer a imersão PPI, você precisa disso. E aí ele entendeu que ou ele ia, ou ele ia. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, amigo, você só veio nessa vez, nessa quinta vez, sexta vez que ela te chamou, você decidiu estar presente em algo que ia mudar completamente seus comportamentos, porque doeu o suficiente, não foi? Ele falou, foi. Porque ela foi a única pessoa dessa vez que falou que ia me ajudar. Então eu falei, eu vou ter que ir lá, porque se ela tá dizendo que é a última vez, como é que eu vou fazer se eu não for? Se eu passar por um problema de novo, quem é que vai me ajudar? Então eu vou. E aí a coisa mais gostosa do universo é no último dia, no domingo à noite, era quase 11 horas da noite, quando terminou, ele veio e me abraçou e falou assim, eu nunca vivi em toda a minha vida algo tão profundo quanto eu vivi. E aí eu olhei para ele e falei assim, você só não mudava porque não tinha doído o suficiente, agora você entendeu?
E esse é o fato de muitas pessoas não mudar os seus padrões, as suas crenças, os seus comportamentos, é porque não doeu o suficiente. Porque não doeu o suficiente, não apertou o suficiente. Quando doeu o suficiente, quando a perda for muito grande, aí elas mudam. É que nem dor de dente, né? A gente vai sentindo aquela fisgadinha, aquela fisgadinha, aquela fisgadinha. Quando o negócio vira uma infecção, a gente fala, não, agora eu vou. Agora eu vou. Ó, a mesma coisa que a saúde, né? A gente vai vendo que o corpo não tá ficando legal, não tá ficando legal. A forma com que a gente se alimenta tá dando sinais. De repente, a gente olha pro espelho e fala assim, meu Deus, vou me esconder. Só que agora o que eu faço? É verão, não tem como colocar um biquíni, uma sunguinha. E agora a gente se enrola naquele monte de pano, tentando se esconder com vergonha de si mesmo, com vergonha das sementes que foram plantadas durante meses. Isso só acontece porque eu nem sei por que eu me prejudico tanto. Você tem consciência de quem é você? Se eu te perguntasse agora, quem é você? Você saberia dizer com clareza, de forma fluida, quem é você? Sinceramente. Se eu dissesse assim, olha, conta pra mim qual é o pior resultado da sua vida hoje. E aí você ia me contar. E eu te perguntasse, qual é a solução agora que você tem para mudar esse pior resultado e resolver esse problema e não ter mais esse problema na sua vida? Você sabe me dizer qual é a solução que você tem agora para resolver esse problema? Se 90%, se não é 90% das pessoas, 98% das pessoas me diriam, não, Diana, eu não sei como resolver esse problema. Porque se soubesse, você já teria feito, você já teria colocado em prática. O que a gente não faz é pelo que a gente não sabe. E onde que nós não temos clareza? O que nos faz não ter clareza? As nossas dores emocionais. Nós aprendemos a como agir na vida e como nos comportar na vida. Quando nós aprendemos a como agir na vida e nos comportar na vida, isso significa que alguém nos ensinou. Agora, as pessoas que nos ensinaram vivem a vida do jeito que nós queremos viver? Não, não vivem a vida do jeito que a gente quer viver. Então, se essas pessoas não vivem a vida da forma que a gente quer viver, por que eu vou continuar agindo igual elas? Eu ajo igual elas porque eu não sei quem eu sou. Porque eu não conheço a minha estrutura comportamental, de hábitos, eu não conheço a minha estrutura linguística, os meus vícios de palavras. Eu não conheço. Então, se eu não conheço, eu não sei como caminhar. É como se você fosse daqui, eu tô aqui no estado de São Paulo, eu vou fazer uma viagem, eu vou vou para Goiânia. E eu não conheço as estradas, eu não conheço o caminho, eu não tenho GPS, eu não tenho um mapa. Daqui para Goiânia tem quilômetros e quilômetros de estradas que não tem placas. Será que eu vou dar conta de chegar lá? Eu posso até chegar, mas eu vou levar uma viagem que eu levaria 12 horas, eu vou levar, sei lá, 5 dias, 6 dias para chegar. Porque eu vou ter que parar, porque eu vou ter que perguntar, porque eu vou errar o caminho muitas vezes, porque eu não tenho um guia. Eu não tenho um GPS que me guia. E eu falo que o fato de nós termos clareza da nossa identidade, sabermos como nós somos, conhecermos a nossa estrutura emocional, entendermos o nosso passado, entendermos o nosso presente, termos clareza do porquê fazemos o que fazemos, isso é como um GPS que nos direciona, que nos coloca no nosso estado real, coloca cada um de nós no nosso estado certo e nos leva exatamente para onde nós merecemos estar, nos leva exatamente para onde nós merecemos caminhar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e é o que tem acontecido na vida de milhares dos meus alunos. Eles se posicionaram na localização da vida deles certa. Porque até então, antes de toda a transformação, eles estavam posicionados na localização da vida das pessoas que lhes ensinaram, das crenças deles, e não da sua crença própria. O quanto você realmente se conhece? Você tem clareza de como é a sua estrutura emocional sobre o dinheiro? Se eu disser assim para você, uma palavra, vou falar essa palavra e eu quero que você se analise qual é a sensação que você tem. O que você sente quando eu falo? Dinheiro. Quando eu falo a palavra dinheiro, o que você sente?
Talvez você que está aí do outro lado, você sentiu alegria. Nossa, dinheiro. Talvez você que está aí do outro lado sentiu vontade de chorar. Tudo que eu preciso eu não tenho. Talvez você ouviu dinheiro e você sentiu, nossa, dinheiro, poder. Talvez você ouviu dinheiro e você falou assim, dinheiro, dinheiro. Dinheiro dos outros, dinheiro. E tudo isso é conectado com a sua estrutura de crenças. Campo das suas memórias, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, tudo aquilo que você aprendeu. Mas hoje, gente, eu já estou entregando muita coisa para vocês, é muita informação. Eu quero que você grave duas frases. Duas frases. A primeira frase é: quando o seu olhar se transformar, transformará tudo que você olhar. E a segunda frase é: quando você se conhece, você se transforma.